Boa noite a todos. Vamos iniciando então o nosso estudo da noite com a oração do Dr. Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam. Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem. O despenseiro fiel e prudente. Fazei o divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todos nós. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, seja males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre toda a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Assim seja. Assim seja. Essa oração do Bezerra de Menezes é muito bonita, né? E aqueles, por exemplo, que estão com dificuldades de saúde, devem fazê-la, podem fazê-la, se sentirem vontade, todos os dias, né? Pode colocar, inclusive, ali o seu copinho com água, faz a oração, pede a fluidificação, a Bezerra de Menezes, aos seus guias espirituais, aos seus mentores, ao seu anjo da guarda, e essa falange de espíritos que trabalham com Bezerra de Menezes para colocar ali naquela água a medicação necessária. Então, obviamente, todos nós podemos fazer, porque sempre temos algum probleminha, né, de saúde. E até mesmo para manter a nossa saúde física, a nossa saúde espiritual, emocional, psicológica. Ela é uma oração que nos fortalece muito e nos aproxima desses benfeitores amigos no amparo da nossa saúde, porque a gente não, nós temos o hábito de lembrarmos dessa oração ou das demais orações em torno da nossa saúde quando nós estamos doentes. Nós não lembramos de fazê-la quando nós estamos bem, em forma de gratidão, e estendendo esse benefício àqueles que se encontram em suas dificuldades. Então, é uma oração que nós deveríamos lembrar de fazê-la, né, todos os dias, ou pelo menos assim, uma ou duas vezes na semana. Quem se encontra, às vezes, em processo de tratamento, deveria fazê-lo, né, todos os dias, porque isso auxilia muito. E aí, às vezes, a gente se pergunta assim, tá, mas eu mesmo posso fazer e colocar água ali? Claro que sim. Claro que cada um de nós pode fazer isso, porque Jesus nos ensina, né? Pedi e obtereis. Então, quando nós pedimos e rogamos essa fluidificação, nós estamos verbalizando a nossa vontade, o nosso desejo, e eles ali, na medida do possível, conforme sempre a vontade do Pai e não a nós, esta água está sendo fluidificada ou magnetizada de acordo com as nossas necessidades. Então, nós precisamos lembrar mais dessa oração em torno da nossa saúde, seja no momento
da doença, ou seja, apenas para agradecer porque estamos saudáveis, estamos bem, estamos nos sentindo bem, né? Essa oração é muito linda. Vamos então passar aqui. Nós vamos continuar naquele capítulo do Livro dos Espíritos que fala sobre as sensações, percepções dos espíritos, certo? E nós paramos, a Rai parou a semana passada na questão 252 e hoje nós vamos iniciar a partir da 253. Então ele vai perguntar aos espíritos, né? Kardec vai perguntar aos espíritos se os espíritos vivenciam nossas necessidades e sofrimentos físicos, ou seja, se eles sentem as nossas necessidades e os nossos sofrimentos, como que eles sentem esses nossos momentos? E aí ele vai responder: eles os conhecem, porque os sofreram, mas não os vivenciam materialmente como vocês. São espíritos. Tá? Ou seja, eles tomam conhecimento das nossas dores, das nossas dificuldades, porque já conhecem, já passaram por esses nossos mesmos problemas, por essas mesmas dificuldades. No momento em que estes espíritos se encontram na erraticidade, ou que nós nos encontramos na erraticidade, nós não sentimos de forma material a mesma dor, a mesma angústia, as mesmas necessidades daqueles que estão encarnados. Nós conhecemos aqueles que oram, que muitas vezes nós oramos, como agora foi feita a prece Bezerra de Menezes, nós pedimos aos espíritos amigos, aos espíritos simpáticos a nós, aos espíritos familiares, que aqueles que puderem nos ajudar, que o façam sempre com a permissão divina, né? Então, eles conhecem estes nossos sofrimentos e essas nossas necessidades, mas eles não as sentem no momento, na mesma proporção que nós sentimos. Podem se entristecer com as nossas dificuldades? Podem, mas a dor física, por exemplo, que nós sentimos, não os atinge fisicamente ou perispiritualmente. Não, eles apenas tomam conhecimento desse sentimento nosso. Tá? Entenderam aqui? Ficou claro? Alguém quer comentar, trazer algum enriquecimento nessa questão? Uma pergunta, Carla. Pode perguntar. Então, é como se eles fossem sensíveis, mas não sentissem. É a mesma coisa que um amigo, quando está sofrendo uma doença do corpo físico, que tem uma dor, a gente fica sensível, serve de empatia, mas não sente a mesma dor física, é isso? Não Exato. compartilha a dor. Não Seria compartilha isso? da dor propriamente dita, não, né? Sim. Porque ele pode conhecer, por Cada um exemplo, tem seu corpo. exatamente, eu posso ter tido dor de cabeça. Então, eu Sim, conheço o que é uma dor de cabeça. Mas a tua dor de cabeça, por exemplo, pode ser diferente da minha, pode ter causas diferentes, né? Então, quando tu disseres sim, para mim, eu estou sofrendo uma dor de cabeça há uma semana, eu vou me solidarizar contigo, porque eu entendo que é uma dor de cabeça. Mas o fato de eu me solidarizar não significa que eu esteja sentindo a mesma dor que tu sentindo de estás fato. sentindo, né? Então, Sim, entendi. os espíritos, nesse caso aqui, eles conhecem essa dor, porque podem tê-la vivenciado, mas não estão sentindo naquele momento a mesma dor, as mesmas necessidades, não estão sentindo a nossa angústia, os nossos tormentos, não, eles o conhecem as nossas dificuldades, porque já passaram por isso. Tá? Mas fisicamente falando, materialmente falando, nesse momento, eles não estão sentindo, tá?
Entenderam aqui? Entendeu, Jaque? Sim, entendi. Ficou claro? Entendi. Tá? Sim, ficou claro. Isso vale para os nossos benfeitores, né? Amigos e, vamos dizer Sim, assim, guias e mentores. exatamente. Mas e para aqueles espíritos de baixa vibração que se afinizam conosco, eles também servem essa lei? Sim, aqueles de baixa vibração que tendem a nos influenciar de uma forma negativa, eles também não vão sentir essa dor. Eles podem até se comprazer com essa dor, sentirem, de certa forma, uma alegria sórdida, como se diz, né? Ah lá, ó, tá sofrendo, né? Tomara que essa dor se perpetue por muito tempo, mas ele não está sentindo. Ele pode vibrar nessa sintonia de forma a não nos deixar que elevemos o nosso pensamento buscando ajuda, né? Ele pode fazer até aumentar esse nosso processo de angústia, de ansiedade, até nos trazer uma certa revolta de pensar assim: ah, eu faço tudo que me manda e não melhoro nunca. Então a gente vai se afastando daquela ideia de resolver o problema, de ter serenidade, de ter equilíbrio, mas ele não vai sentir a dor como nós estamos sentindo, tá? Uhum, tá. Entendeu? Uhum, entendi. Obrigada. Vamos ver aqui se o que que nos diz antes de nós passarmos para a próxima questão. Vamos ver o que que o Miramês nos diz em relação a isso. Ó. Em relação ao sofrimento, o Miramês vai nos dizer assim: os espíritos não experimentam os sofrimentos qual os homens movendo-se em um corpo físico. Há diferenças no estado de sentir, por lhes faltar o corpo de carne. No entanto, nós sempre falamos que a vida continua quase que do mesmo modo que vivemos nos fluidos da carne. Se tivermos o poder de isolar os pensamentos das dores morais e espirituais, nada sofreremos. Por conseguinte, em tudo se encontra a mente colhendo os resultados dos feitos da alma. Então, o que ele está dizendo aqui para nós? Digamos que nós desencarnamos, tá? E isso aqui eu já dei exemplo de comunicação, né? De espíritos que chegam muitas vezes numa reunião mediúnica e relatam a falta de um membro, de um braço, numa perna, que estavam num acidente, que estão com dor. Mas o que, que é isso? Eles estão sentindo aquela mesma dor que a gente sente se tivesse sobrevivido a um acidente, estivesse, por exemplo, extremamente machucado. Não, é mais o pensamento, a ideia que ainda ele está aqui naquele local, ele ainda se sente naquele momento do acidente, naquele momento da sua doença, seja qual for a forma, né, que ele fez desencarnar com uma dor, com uma doença. Então, o seu pensamento ainda está direcionado para aquele momento ali. Mas, na verdade, aquela dor, aquele membro, por exemplo, que ele perdeu, que foi amputado, que foi arrancado no momento de um acidente, aquilo ali é apenas o pensamento dele, porque perispiritualmente ele já recebeu o acolhimento, às vezes fica muito tempo nessa vibração, né? Até ele despertar para pedir socorro. Então, quando ele recebe o socorro, ele é esclarecido de que ele olhe para os seus membros, para as suas pernas, para os seus braços, que ele está com todos os seus membros completos, não está faltando nenhum pedaço dele, né? Mas ele ainda traz de uma forma muito viva aquela dor que ele passou naquele momento. Mas como diz o Miramês aqui, é muito mais uma irradiação do pensamento que ele conserva aquela sensação do que de fato uma dor propriamente dita, tá? Então, algo que a gente tem que ter cuidado é assim: eu estou passando por um problema de saúde
Eu não esperava por isso, né? Recebi um diagnóstico de uma doença que vai me incomodar, vai me trazer algum transtorno, vai me trazer algum desgaste emocional, vai me fazer muitas vezes ter que ficar em casa, ter que me afastar do meu ambiente de trabalho, vai me trazer dificuldades. E eu posso receber melhora, posso receber cura ou não, dependendo daquilo que eu tenho que passar em relação a essa doença. Então, o que acontece? Se eu, durante esse processo, eu me revolto, eu acho que eu não sou uma pessoa que mereça passar por isso, pode acontecer que após desencarnar, esta sensação dessa doença permaneça comigo perispiritualmente por muito tempo, até que eu desperte para a humildade. Né? Lembra que nós falamos nisso na outra aula? Questão de termos humildade para aceitar aqueles desígnios dos quais nós nos comprometemos a receber no processo reencarnatório por prova ou por expiação. Lembram disso, né? Nós comentamos nas outras aulas isso. Então, é muito importante que nós não nos revoltemos quando um processo de doença chega na nossa vida. Chega uma dor, né? Quando chega uma perda, que a gente não se revolte, não considere isso uma injustiça divina, porque nós não somos melhores do que ninguém. Uma perda, uma doença não vai chegar só na casa do vizinho, ela pode chegar na nossa também. E nós temos que ter equilíbrio, serenidade e confiança nos desígnios divinos e entender que todos nós, espíritos em construção, nesse nosso planeta, nós estamos sujeitos a estes desgastes, né? A essas intempéries da vida. Entenderam aqui a diferença? A sensação por pensamento que fica criado em nós daquela dor, ela existe. Mas a dor propriamente dita, como nós sentimos na matéria, no corpo físico, ela, na verdade, não é igual a essa sensação muito mais influenciada pelo nosso pensamento, nosso desequilíbrio, do que propriamente a dor causada por um acidente ou por uma doença. Tá? Entenderam aqui a diferença? Eu expliquei bem pausadamente para que nós pudéssemos entender esse Sim, processo aqui. eu entendi. Eu Tá? entendi, Carla, obrigado. Tá. Mais alguém? Vilmar, Fabi, Gabriela, Josi, Juliana, todo mundo tranquilo? Podemos continuar? A Ana também? Tá tudo tranquilo? Podemos continuar. Tá, então quem precisar interromper não tem problema, tá? Então, o Miramês segue dizendo assim para nós: os espíritos superiores certamente que conhecem todos os tipos de sofrimento por terem passado por eles quando estagiavam na Terra em um corpo físico. Todos passamos pelos mesmos caminhos de ascensão. Todavia, quando a consciência se encontra limpa de todas as mazelas inferiores, o espírito se encontra livre das respostas da lei de ação e reação. Ele vive envolvido no magnetismo superior, a que fez jus pelo seu equilíbrio emocional. A dedicação na caridade ambientou seu coração para o ritmo do amor. Tá? Então, quando nós estivermos nesse estágio elevado aí de espírito superior, nós não vamos mais precisar passar por esse processo, né, da dor propriamente dita, na lei de ação e reação. Por quê? Porque nós já vamos ter evoluído a tal ponto que vamos estar envolvidos apenas pelo magnetismo justo e puro, né, do equilíbrio emocional, ante tudo aquilo que nos é apresentado, e vamos nos dedicar ao trabalho sem nenhum ressentimento, sem sentir nenhum cansaço, sem exigir nenhum privilégio para cumprir a nossa jornada de trabalho, tá? Então vamos passar aqui, entenderam aqui?
Então vamos lá. Tá todo mundo quietinho. Vamos aqui, ó. 254. Os espíritos sentem cansaço e necessidade de descanso? E aí? Os espíritos superiores respondem a Kardec. Eles não podem sentir fadiga como tu a entendes. Vamos lembrar aqui que ele está conversando com Kardec. Então, a referência que ele está trazendo para nós é desse diálogo, respondendo ao homem, Allan Kardec, tá? Então, os espíritos, ele está dizendo, não sentem fadiga como nós sentimos e, consequentemente, não necessitam do teu descanso corporal, pois não possuem órgãos cuja força deva ser reparada. Mas o espírito repousa no sentido de que não está em constante atividade. Ele não age de forma material. Sua ação é inteiramente intelectual e seu descanso inteiramente moral. Isto é, há momentos em que seu pensamento deixa de ser tão ativo e não está focado em um objeto específico. É um verdadeiro descanso, mas não comparável ao do corpo, tá? Então, por exemplo, nós temos de que órgãos ele fala aqui, cuja força nós precisamos reparar? Nossas mãos, nossos braços, nossas pernas, nossos pés, né? Muitas vezes a gente faz o trabalho, o esforço físico e a gente precisa descansar, não é verdade? Intelectualmente também. Se nós estamos estudando muito tempo, chega uma hora que nós cansamos e precisamos dar uma pausa. Eles não têm essa necessidade, os espíritos aqui mais elevados, obviamente, né? Então, o que que acontece? Ele não vai agir da mesma forma que nós. Então, quando ele sentir a necessidade de um descanso, como eles trazem para Kardec, né, inteiramente moral, o que que isso significa? Que ele precisa repor as suas energias vibracionais ali. E às vezes ele se desliga ali de alguma atividade, entra às vezes no processo de meditação, aquele ambiente mais harmonizado do mundo espiritual, onde ele repõe as suas forças. Então, ele deixa o seu pensamento fluir de uma forma mais leve, não focado, por exemplo, na organização de alguma tarefa, tá? Porque quem lê o Nosso Lar sabe que nós, em trabalho ali, por exemplo, no Nosso Lar, que a gente sempre gosta de dizer, né, uma zona aqui pertinho da Terra, ali nós recebemos pelas horas trabalhadas, que se chama bônus horas. Quanto mais nós vamos adquirindo bônus horas, nós vamos deixando uma herança, inclusive para aqueles nossos entes queridos que vão desencarnar e que podem encontrar ali algumas facilidades, né? Se for por mérito, se não, não, né? Se não houver mérito, mesmo que a gente se esforce, isso não irá acontecer. Mas há esses relatos todos no livro Nosso Lar. Então, esses bônus horas vão acumulando até para nos favorecer em um processo evolutivo, uma escalada, né? Um degrau acima, por assim dizer, do nosso lar. Muitos, antes de fazerem essa ascensão, ainda retornam novamente à Terra, num novo processo reencarnatório, certo? Mas aquilo que foi adquirido por mérito não se perde, mesmo no trabalho, na atividade no mundo espiritual. Tá? Ficou claro aqui? Entenderam direitinho isso? Alguém quer perguntar alguma coisa? Vamos aqui então ao comentário de Miramês nesta questão. Então, o Miramês vai tratar dessa questão e tem um parágrafo que ele diz assim para nós: a fadiga se dá quando estamos envolvidos no magnetismo inferior,
filho dos próprios habitantes do planeta. São nuvens e mais nuvens de forças gastas, qual poeira cósmica degenerada, que baixa as vibrações da alma. Jesus foi e é o maior cientista que veio ao mundo. Ele nos dá os meios de nos libertarmos, mostrando-nos métodos de fecundar em nós mesmos a semente de luz, de modo a acender em todo o nosso ser a chama divina, em garantia da própria vida. Ele próprio dizia: Eu sou a luz do mundo, e certamente o guia infalível da humanidade, onde as suas ovelhas não se perderão, por encontrarem os caminhos da vida eterna nas suas pegadas, encontrando mais vida na sua vida singular. Não existe repouso em Deus como em Jesus. E se estamos caminhando para eles, as nossas atividades devem ser constantes em todas as áreas de testemunhos. Trabalhemos, pois, e quando cansados, devido a nossas inferioridades, mudemos de trabalho, mas sempre com Jesus a nos ver e a nos inspirar. As necessidades de repouso do homem atual, em se comparando com as do primitivo, sofreram mudanças enormes e continuam a mudar, de modo que o homem do futuro deve repousar mais no amor, encontrando alimento na caridade, gênio que se mostra em muitas dimensões. Os espíritos de certa elevação, nas colônias onde foram amparados, tiram férias, como se entende na Terra, e fazem excursões, descansando e aprendendo, nunca somente no lazer. O aproveitamento é dirigido pelo seu senso superior, onde os guias espirituais dirigem, ensinando a todos os aprendizes que não se desperdiça o tempo. Dessa maneira, não se pensa nem se fala em fadiga nessas casas de luz, onde a caridade se expressa como sendo o amor de Deus. Então vejam, né? É descansar trabalhando. Quando se chega ao nível de espírito superior, como ele diz, como Miramês dá o exemplo ali, né? É como se eles tirassem férias e saem em excursão, mas eles saem para fazer turismo, como nós fazemos aqui? Não. Eles saem para um aperfeiçoamento. Digamos que nós estamos estudando e entramos de férias escolares, mas resolvemos fazer um curso de aperfeiçoamento. Então, aproveitando o tempo, não ficar apenas na ociosidade. Claro que para nós aqui, nas nossas condições físicas, de saúde mental, de saúde espiritual, esse descanso muitas vezes é necessário e fundamental. Nem todos nós conseguimos ter uma resposta de ação igual ao outro. Tem gente que tem, se não estiver em atividade o tempo inteiro, não se sente bem. Então, ele tira férias do serviço, ele tira férias da escola, mas ele já tem algo projetado para fazer. Ele não consegue simplesmente ficar parado. Outras pessoas não. Outras pessoas têm uma necessidade urgente de entrarem em férias, estão contando com aqueles minutos e às vezes se dedicam única e exclusivamente a realmente descansar, né? Dormem horas a fio, sem aquele compromisso do horário, não gostam de serem envolvidos em nenhuma atividade que não esteja programado, que eles estejam dispostos a realizarem, porque eles não querem sair daquele descanso, né, que para eles é primordial. E alguns têm a sensação de que nessa ociosidade, digamos assim, que eles consideram um descanso, quando termina esse período de férias, eles dizem assim: eu nem voltei a trabalhar, já estou cansado. Por quê? Porque ele não se ocupou com nada. Ele simplesmente quis ficar ocioso. E o corpo que está acostumado com a atividade,
às vezes ele precisa que essas férias sejam organizadas para descanso daquelas atividades de estudo e de trabalho, mas o corpo não consegue ficar na inércia total, nem a mente. Então, ele precisa de uma caminhada, de uma atividade ao ar livre, ele precisa de uma leitura que não seja cansativa, que não seja desgastante. Ele precisa de uma reunião com amigos para poder rir um pouco, conversar um pouco sobre situações, né, que não tragam peso. Ele tem que assistir algum esporte, algum filme, algum entretenimento, né, para que ele se sinta ocupado e essas suas energias possam ser direcionadas de forma positiva. Então, aí ele sente que ele descansou, porque a ociosidade por si só, muitas vezes, ela nos traz mais cansaço, mais sensação de que eu não fiz nada, estou cansado. Quantas vezes a gente diz isso, né? Por quê? Porque a gente se deixou vibrar numa energia muito baixa, né? De perda de tempo, com absolutamente nada, sem fazer absolutamente nada. E tem gente que acha que fazer absolutamente nada ou não fazer absolutamente nada é sinônimo de descanso. E às vezes não é verdade? Alguém aqui gostaria de falar? Vilmar, Jaque, Josi. A Josi, por exemplo, está ali, ó, está ouvindo e está trabalhando. Então, ela está com a mente focada em duas coisas ao mesmo tempo. Nem todo mundo tem essa capacidade. Tem pessoas que só conseguem fazer uma coisa de cada vez, né? Não consegue, digamos que o que ela esteja fazendo ali, ela precise de atenção no número de continhas, né, que ela está montando, por exemplo, 5 brancas, 5 vermelhas, 5 amarelas, digamos, estou dando um exemplo, não sei se é isso que ela está fazendo. E, ao mesmo tempo, ela está prestando atenção aqui no que está sendo dito. Tem pessoas que não conseguem fazer isso, se perde. Não é verdade? Tem gente que não consegue manter o foco, muitas vezes, em duas coisas. Outros já têm essa capacidade. São pessoas que conseguem, às vezes, fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. E é muito comum nós escutarmos isso assim: quem faz 2, 3 coisas ao mesmo tempo não faz nenhuma nem outra de maneira bem feita. Faz. É uma questão de foco, de atenção. Se eu me determinar a fazer, eu vou fazendo. Eu posso estar, por exemplo, cozinhando, ouvindo uma palestra, e ao mesmo tempo eu posso estar pensando assim: bom, eu já adiantei a comida aqui, agora eu vou ali, vou ligar a máquina de lavar roupa. Isso é muita coisa de mulher, né? O homem já tem mais essa dificuldade de fazer isso. É preconceito? Não, é um fato, é verdade isso, né? Então, é que nós estamos habituados a fazermos muitas coisas ao mesmo tempo, né? E se alguém nos pergunta alguma coisa, onde é que está tal coisa? A gente sabe onde está, a gente responde. Na mesma hora a gente responde, a gente não precisa pensar muito, né? Então, isso o que é? É quando a gente tem uma certa disciplina, né, na organização dos nossos pensamentos, das nossas atividades. Alguém gostaria de dizer alguma coisa? Não? Então vamos seguir aqui. Cara, mais ou menos como eles comentaram ali, né, que muitas vezes a gente tem que descansar a mente com outra coisa só, né? Exatamente. Não precisa descansar ela com mente vazia. Então, Exatamente. a gente se ocupar com outra coisa, muitas vezes até um trabalho, a gente tem às vezes muito trabalho intelectual, um trabalho manual, para que a nossa mente viaje também, sem a gente estar prendendo ela em alguma coisa, né? Exatamente. Às vezes. E não fazer, Vilmar, dessa segunda atividade ou terceira atividade algo que seja desgastante.
né? Eu quero fazer algo para que eu não vá me estressar. Então, eu me disponho, por exemplo, a aprender a pintar. Então, eu vou aprender. Eu não sei nada, eu tenho que começar das técnicas básicas. E aquilo não pode me irritar. Se me irritar, não está me trazendo descanso. Né? Então, eu vou me propor a fazer isso 1 hora por dia. Pronto, 1 hora por dia. Dentro daquela hora, eu consegui dar os primeiros traços, eu consegui misturar as primeiras cores de tinta, consegui. Pronto, parou. Não, vou fazer mais 1 horinha. Não, faz, mas estou fazendo isso de forma satisfatória, estou me sentindo bem? Perfeitamente. Até mesmo uma atividade assim voluntária, né? De um trabalho voluntário, um trabalho de caridade, o próprio artesanato. Quem gosta, por exemplo, é algo extremamente relaxante. Tira a tua mente daquelas preocupações que tu entrou em férias, então eu saí de férias, eu não vou me preocupar com o serviço ou com o estudo, mas eu quero me ocupar com alguma coisa. Então eu vou fazer um artesanato, vou aprender. Como eu comentei aqui, a pintura, mas tem tanta coisa, né? A arte por exemplo, de talhar, né, na madeira, aquilo é tão bonito. Uhum. Né? E a paciência, né? A É paciência, uma paciência que exatamente. tu fica ali, foca naquilo ali e esquece o que tá em volta, né? Exatamente, né? Quem gosta de fazer atividade, eu gosto de ler, eu tenho lá, me organizei para ler 2 livros nas férias. Comecei, bota uma música, senta num ambiente tranquilo, ao ar livre, e vou ler o livro. Mas eu tenho que terminar os 2 nas minhas férias. Não, tem que ser uma atividade relaxante para descanso. Então, esse é um conceito que ele nos traz ali, que os espíritos muitas vezes buscam através de uma atividade, o descanso. Eles saem daquela atividade principal, mas eles não vivem na ociosidade. Nós já consideramos o descanso aquilo que a gente não quer fazer nada, né? Então, mas muitas vezes, principalmente hoje em dia, né, Vilmar? A gente não quer fazer nada, mas a gente, por exemplo, não sai do celular. Então, acaba se irritando com notícias, se acaba se irritando porque alguém nos pede alguma coisa. Eu digo, espera, eu estou vendo isso aqui. Não é compromisso aquilo ali, mas acaba nos trazendo um prejuízo. Ao invés de nós fazermos algo que vai nos fazer relaxar e descansar, nós ficamos apegados em algo que vai nos trazer um estresse, que vai nos deixar irritado, vai nos deixar muito mais cansado do que nós estivéssemos lá no nosso local de trabalho. Então, a gente tem que saber escolher, né? Qual atividade vai trazer o relaxamento que eu preciso para descansar. Né? Entenderam aqui? Obrigada, Vilmar. Vamos ali, então. 255. Quando um espírito diz que está sofrendo, que tipo de sofrimento está experimentando? Resposta: ansiedades morais que o torturam mais dolorosamente do que o sofrimento físico. Ou seja, aqui vamos voltar novamente à questão das comunicações que chegam numa reunião mediúnica. Muitas vezes um espírito vem, às vezes ele já é resgatado, depois de vários anos até, né? Numa sensação de isolamento, de não ter encontrado ninguém, de não saber o que aconteceu. E aí ele começa a se dar conta do que aconteceu, alguns quadros vêm à sua memória, ele começa a perceber as ações erradas que ele praticou, as dores que ele causou. Então, ali começa um sofrimento. Mas, ao mesmo tempo, se é um espírito que já alcançou essa capacidade
de humildemente pedir socorro e pedir ajuda, e no reconhecimento das suas faltas, ele pede uma oportunidade para se melhorar, para entender o que aconteceu com ele, ele pede perdão. Então, o que vai acontecendo? Essas ansiedades morais são o que normalmente torturam, né? Dolorosamente, muito mais do que o sofrimento físico. Porque, como nós comentamos, como Emmanuel costuma dizer, é muito mais difícil desencarnar do que morrer. Morrer é bem mais fácil, né? Porque o que morre é o corpo físico e quem desencarna é o espírito. Então, quando nós desencarnamos, nós começamos a perceber a nossa realidade. Nós somos confrontados com a nossa consciência, das nossas escolhas, do resultado das nossas escolhas. E se a nossa consciência realmente está atuando de forma justa e correta, o que acontece? Dependendo das escolhas que nós fizemos, este sofrimento moral nos traz um certo peso. E aí, às vezes, a gente não quer encontrar ninguém, não sabe o que fazer, né, com aquele sentimento de culpa, de vergonha, ante essas dores morais que nos afetam, e às vezes fica perambulando, não? Pelo umbral, ao invés de aceitar ajuda e tentar se melhorar, e acaba até sendo perseguido muitas vezes por aqueles a quem a gente fez sofrer, né? Então vejam que essas ansiedades morais que nos torturam acabam trazendo muito mais dor e sofrimento do que o próprio sofrimento físico. Entenderam? Ficou clara essa questão aqui? Essa questão é bem importante, né? Porque nos faz refletir sobre as nossas escolhas aqui quando encarnados. São elas que vão trazer esse peso aí quando nós desencarnarmos. Alguém? Então vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu tenho essa questão. Tem aqui, ó. O que Miramês nos fala em relação a essas angústias morais? Ele vai dizer assim: a consciência registra sem que a consciência ativa saiba todos os atos da alma, como que fotografando em todas as suas nuances, de modo que no momento certo, essas forças negativas transbordam para a mente do espírito, entregando as consequências que são próprias do clima negativo das ações inferiores. É o que se chama de remorso ou regressão da memória. Ou seja, a consciência vai registrando tudo aquilo que nós estamos fazendo, que é de bom, que é de ruim. Tá? Mas quando vem esse sofrimento moral, o que vem à ativa? Aqueles momentos em que nós tornamos atos os nossos sentimentos que não eram nobres, né? Então, o que acontece? Quando a gente desperta do outro lado e essa consciência que registrou todos os nossos atos, ela vai nos dar a conhecer o que nós fizemos e aí vai despertar em nós essa sensação de remorso e de arrependimento, né? Isso quando nós já despertamos para a necessidade de nos mudarmos, né? Porque alguns de nós desencarnam e permanecem no erro, não tem nenhum remorso em relação a isso. Às vezes fica séculos ali naquele umbral organizando essas falanges, não? Essas legiões de espíritos que ficam aqui pela Terra, perturbando e intuindo aqueles que vibram na mesma sintonia a permanecerem agindo no mal. Tá? Então ele vai dizer, né? Jesus, sabendo que as consequências humanas estavam carregadas de angústias,
qual celeiro pestilento de acomodações inferiores, venham ao nosso socorro, nos mostrar os caminhos da esperança, se nos dispusermos a limpar as nossas consciências com os instrumentos do amor e da caridade. Por isso que Jesus diz, né, que nós que não tinham entendido quando o profeta dizia: misericórdia quero, sacrifício não, tá? Pode-se evitar muitas angústias para o futuro em se compreendendo a presença da doutrina dos espíritos na Terra. Ela vem trazer a revivência dos conceitos do Cristo, nos dando oportunidades de ressarcir o passado carregado de mazelas inferiores. O esquecimento das paixões somente se dá com a transformação do caráter já viciado nas ilusões do mundo. As angústias da alma no plano espiritual são vivas. Em muitos casos, só a reencarnação alivia essas torturas incomparáveis do espírito. Já chegou a hora de queimar o joio aflorado em nós, que cresceu junto ao trigo em nossa intimidade. Devemos mudar para crescer. Devemos conhecer a verdade, porque ela nos liberta dos liames das trevas, tá? Então, a doutrina espírita, ela é consoladora exatamente porque ela é esclarecedora. Muitas vezes essas angústias chegam a um padrão que a gente só, de forma consciente, só sabe que irá se livrar das mesmas e vai se sentir melhor se nos for permitido um novo processo reencarnatório. Então, aí a gente reencarna e vem muitas vezes, né, com todas aquelas dificuldades que às vezes a gente olha para alguém e diz assim: nossa, a vida dessa pessoa é um pacote completo de sofrimento. Mas por quê? Às vezes está relacionado a problemas que este espírito causou repetidas vezes a outras pessoas, e quando tomou consciência disso, ficou afetado moralmente de tal forma que o único jeito dele se sentir aliviado nessas angústias morais é reencarnando e passando por grandes dificuldades, né? Entenderam aqui? Ficou claro? Tá tranquilo? Então, vamos... Sim. Oi! Ela deu um... Eu tô aqui. Chegou a retumbar aqui no meu fone. Ai, Até me assustei. Tudo bom? Chegou bem? tudo tranquilo. Então, vamos lá. Então, eu posso ficar com essa reincidência por várias reencarnações, expurgar ela em vários processos, se uma encarnação só não for suficiente. Pode, porque... Você é meu cachorro. Eu vou fechar o microfone. Pode, porque normalmente, quando nós estamos aqui, acontece aquele probleminha do esquecimento, né? Então, o que acaba acontecendo? Nós, por esse esquecimento, nem sempre cumprimos com aquilo que nós acordamos, não é verdade? Então, às vezes, nós até reincidimos no erro, né? Apesar das orientações que nós recebemos, muitas vezes nós acabamos repetindo algumas faltas. Corrigimos algumas, mas acabamos por repetir outras, tá? Então, às vezes, é necessário que a gente venha em mais de um processo reencarnatório para ajustar todas essas questões que deixamos passar batido, como se diz, né? Em outras existências. Tá? Entendeu, Rayane? Sim. Tá tranquilo? Eu tô abrindo aqui o outro livro do Miramês, só um minutinho. Que eu tenho os livros aqui em PDF, desses comentários, e agora nós vamos passar para a questão 256,
em que ele vai tratar das sensações, né? Que nós sentimos muitas vezes de frio, essas coisas assim. E aí, deixa eu encontrar aqui que eu tinha separado, mas como tem que abrir um de cada vez para poder ler aqui, eu já vou deixar separadinho aqui para nós. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Tá. Ok, vamos. Tá, já encontrei aqui. 256. De onde vem, então, que os espíritos se queixaram de sofrer de frio ou de calor? Então, ali eles vão explicar. Lembrança do que suportaram durante a vida. Às vezes tão doloroso quanto a realidade. Muitas vezes uma comparação pela qual, por falta de algo melhor, exprimem a sua situação. Quando se lembram do seu corpo, experimentam uma espécie de impressão, como quando alguém tira um casaco e pensa que ainda o usa algum tempo depois, tá? Então, essa sensação de frio ou de calor, ela está muito mais relacionada a um processo doloroso, a um processo de lembrança daquelas sensações que foram sentidas durante o processo reencarnatório. Então, o que que acontece, como nós comentamos aqui, né? Esses relatos que esses espíritos trazem nessas reuniões mediúnicas, deixa isso muito claro para nós. Muitos dizem isso. Eu estou com frio, está muito frio aqui. Aqui está muito frio. Então, a gente vai conversando, às vezes eles ainda estão com a sensação de estarem naquele local onde eles desencarnaram, naquela casa onde eles moraram, que não tinha muitas condições, em ambientes inóspitos, que não tinha nenhum recurso, ou espíritos que estavam perdidos, pessoas, né, encarnadas que estavam perdidos e desencarnaram muitas vezes sozinhos na rua, que andam a esmo, né, pessoas que andam até moradores de ruas, pessoas que desencarnaram em acidentes. Então, eles têm essa sensação de frio, como também tem aqueles que têm sensação de calor, né? Está queimando, esse fogo está me queimando. Então, tudo isso remete a uma realidade que aconteceu quando eles estavam encarnados. Então, como ele diz aqui, é muitas vezes uma comparação pela qual, por falta de algo melhor, exprime a sua situação. Às vezes eles não conseguem explicar onde exatamente eles estão e o que eles estão sentindo. Então, essa comparação que é feita com sensação de frio ou de calor é uma forma deles explicarem aquilo que eles estão sentindo em relação ao local onde eles sentem psicologicamente que ainda se encontram. Então, eles não se dão conta que já foram resgatados daquele ambiente, por exemplo. Então, é através do diálogo, né, daquele mediador da reunião mediúnica que vai conversando com o espírito e vai fazendo compreender que ele não está mais naquele ambiente, não está mais naquele hospital, não está mais naquele acidente, não está mais naquele incêndio, que tudo são sensações que não estão mais atuantes no seu corpo perispiritual. Então, tudo isso é um processo, esse acolhimento, que tem que ser envolvido de muito carinho, porque mesmo depois de serem recolhidos, às vezes depois de muito tempo, eles não conseguem entender que desencarnaram. Então, nós vamos encontrar muitos espíritos em sofrimento nas reuniões mediúnicas
que se acham presos, por exemplo, a correntes, acorrentados, porque foram escravizados, estiveram presos, por exemplo, em presídios, em masmorras, aquelas de castelos, lembram? Daquele tempo dos castelos, aquelas masmorras onde havia até água, deixavam as pessoas presas lá, acorrentadas, em navios de transportes de escravos, que ficavam no porão dos navios com ratos, com água, com tudo de ruim, no escuro. Eles relatam estarem nesses ambientes muitas vezes. E essa sensação, até de cheiro, eles falam para a gente, que eles sentem ali, naquela ambientação, tá? E o Miramês vai nos trazer sobre isso rapidinho, que nós chegamos ao nosso horário, e ele vai dizer assim para nós: o pensamento é o portador de todas as sensações. Se nos entregamos à influência de um hipnotizador, aceitamos suas insinuações e passamos a viver e sentir o que ele nos transmite. Essa realidade é bem conhecida no meio científico. Alguns hipnotizadores usam levianamente seus conhecimentos, e muitos dentre eles veem na hipnose uma fonte de rendas, sem perceber que estão brincando com o fogo, sem o devido cuidado à sua própria proteção. Os espíritos desencarnados que porventura conversam com os homens pelo instrumento mediúnico e falam que estão sofrendo, têm frio e às vezes calor. Essas sensações em função do seu estado psicológico. Eles relembram o passado de quando estavam na carne, passando por determinadas provas, e têm as mesmas sensações. A mente regride e busca no passado as mesmas dores e padecimentos que lhes fizeram sofrer. Tá? Ficou bem claro aqui, eu acho, né? Vocês entenderam direitinho esse processo, como que se dá? Alô, Terra, chamando? Alguém aí? Sim, ficou claro. Tranquilo? Alguém quer perguntar alguma coisa, trazer algum exemplo aqui para nós? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Hein? Não? Então, vamos fazer o nosso encerramento. Quem gostaria de fazer a nossa prece final? Alguém se disponibiliza? Alguém que chegou no finalzinho do nosso estudo? Pode ser, então eu vou abrir. E está gravando, não vou abrir, que eu estou com a toalha na cabeça. Depois eu abro, quando vai usar o vídeo. Vamos lá, então. Vamos agradecer a noite de hoje. Mais um dia de aprendizado, para que a gente entenda. E hoje eu ouvi uma frase da Maísa, que é aquela palestrante espírita lá de Brasília, que falou uma coisa muito bonita, que a gente deve cuidar do nosso corpo físico como se a gente fosse viver 200 anos e da nossa alma como se a gente fosse morrer amanhã. Para que a gente tenha esse equilíbrio e que a gente tenha a mesma força de vontade de melhorar o nosso espírito, para que a gente desencarne de uma forma mais lúcida, mais coesa, mais tranquila, e que a gente não venha passar por esses processos que a gente vem aprendendo. Então, cabe o nosso esforço, o nosso mérito e nossa boa vontade. Então, rezemos juntos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estamos e estaremos sempre reunidos em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Que assim seja. Amém, que assim seja. Então, vamos interromper aqui a nossa gravação e a gente segue conversando. Boa noite. Boa noite.